A estrela de Ozond, ela é um diagrama muito importante para nós profissionais que trabalhamos com cores. Quais são as cores que neutralizam, as cores primárias, as cores secundárias. E ela é a nossa guia. Ela é muito importante no dia a dia do profissional, colorista, profissional que mexe com cores, com luzes. Ela é muito importante para nós profissionais, né? Usar ela para uma relação cromática e ela nos dará um direcionamento certo na hora de neutralizar e matizar um cabelo. Nós também conseguimos, com a estrela de Ozond, identificar quais são as cores frias e quais são as cores quentes. Nós conseguimos identificar qual a cor que neutraliza a outra em um resultado indesejado. Nas pontas, nós temos as cores primárias e as cores secundárias. Quais as cores primárias? O azul, o amarelo e o vermelho. Na mistura dessas cores, eu vou obter as cores secundárias, que também vão ser direcionadas pelas pontas dessa estrela. Então, seria o laranja, o verde e o roxo. Quando nós misturamos as cores primárias, entre elas, nós temos as cores secundárias. Por exemplo, o amarelo com azul, eu vou ter o verde, uma cor secundária. Se eu misturar o vermelho com o azul, eu vou ter o roxo, uma cor secundária. E se eu misturar o amarelo, o vermelho e o roxo, eu vou ter uma cor terciária, que é o marrom. Esta cor, ela não está nas pontas das estrelas, e sim no centro dela. Bom, nós temos aqui o exemplo de uma estrela de Ozond. Ela está colocada nessa posição, porém, vocês podem encontrar em algum outro lugar, ela só é virada, né? Ela é em uma outra posição, mas as pontas nunca vão mudar. Cada ponta que se direciona a outra é a cor que neutraliza uma a outra. Então aqui eu tenho o azul e o laranja. Se o meu cabelo ficar azul, eu uso laranja para neutralizar o azul e vice-versa. Se ficar laranja, eu uso azul, e se ficar azul, eu uso laranja. O violeta, se o cabelo ficar muito amarelo e eu quiser neutralizar o amarelo, eu uso violeta. Se ficar violeta, eu uso o amarelo e vice-versa. Se o meu cabelo ficar verde, eu vou usar o vermelho. Se ele ficar vermelho, eu vou usar o verde. Então, as próprias pontas, elas te direcionam quem neutraliza quem. Nós temos aqui o azul, o amarelo e o vermelho, que é esse primeiro triângulo. Nós temos as cores primárias. O triângulo invertido, eu vou ter as cores secundárias, que é o violeta, o verde e o laranja. E quando eu misturo todas as cores, eu tenho a terciária, que é uma cor marrom. Temos o azul, que ele é o ponto 1, o verde, que ele é o ponto 2, o amarelo é o ponto 3, o laranja é o ponto 4, o 6 é o vermelho, né? O vermelho ponto 6, e o violeta, que a gente identifica ele também como o ponto 2. Então, tanto o verde como o violeta, eles são 2 na colorimetria. Em alguns casos, quando você compra o tubo de coloração, em algumas empresas, o azul é o 9 e o violeta é o 8. Então, eu consigo identificar o azul e o violeta por 2 numerações, em algumas empresas e em algumas tabelas de cores. O azul como 1 ou como 9, o violeta como 2 ou como 8. Um exemplo melhor para vocês. Por exemplo, um 9,89, eu tenho um louro, ultra claro, violeta, azul, seria um pérola. Mas se eu pegar um 9,12, é a mesma coisa. Eu vou continuar tendo o louro ultra claro, acinzentado, violeta, que seria também um pérola. Então, eu posso encontrar no mercado, aí de cosméticos, né? Ele tanto como o 1, o azul tanto como 1, como 9. E o violeta tanto como 8 ou como 2. Então, é indiferente se eu achar um 9,89 ou um 9,21. As cores, elas só mudaram os números, mas o resultado é o mesmo.
Bom, lembrando que a mistura das 3 melaninas em proporções diversas nos dá as cores dos cabelos que temos, né? Quais são as melaninas que nós temos? A tricosiderina, feomelanina e eumelanina. A eumelanina é o azul, tricosiderina o vermelho e a feomelanina o amarelo. Para cada cor de cabelo, a gente vai ter a proporção de cada uma delas, que influencia bastante na hora da gente neutralizar os fios.